Meu irmão, minha amada irmã, pare por um instante. Não, isto não é um pedido comum. Isto é um chamado celestial que ecoa nas profundezas da sua alma. O que te trouxe até aqui não foi um algoritmo, não foi uma simples sugestão de vídeo, foi a mão soberana de Deus orquestrando um encontro divino. E antes mesmo de eu entregar a palavra que Deus queimou no meu coração, o Espírito Santo me direciona a te pedir um ato profético. O inimigo quer que você assista isso passivamente e saia da mesma forma que entrou. Mas nós vamos declarar guerra contra ele agora. Como seu primeiro ato de fé, clique agora em inscrever-se, ative o sino, deixe o seu like, o seu gostei e desça agora nos comentários e escreva: eu declaro a minha libertação financeira hoje. Não faça isso por mim, faça como um selo espiritual. Quando você age, você está dizendo a Deus: Pai, eu estou presente, eu estou atento e eu estou pronto para receber o meu milagre. Não ignore esta direção. Este primeiro passo de obediência pode ser a chave que destrava tudo o que está por vir. O título que brilhou diante dos seus olhos. São Miguel Arcanjo quebra as correntes da pobreza e traz abundância hoje. Reze comigo. Não é uma promessa vazia. É uma declaração profética, uma seta de fogo disparada do coração de Deus diretamente para o centro da sua dor. Existe um som no mundo espiritual neste exato momento, um som que talvez você não ouça com os ouvidos físicos, mas que o seu espírito reconhece. É o som de correntes sendo despedaçadas. E essas correntes, meu amado, minha amada, têm o seu nome. Você tem vivido por tempo demais sob um jugo que não é seu, carregando um fardo de escassez, de quase, de não dá, um fardo que Jesus Cristo já carregou naquela cruz. Você tem olhado para os boletos que se acumulam, para a despensa que se esvazia, para os sonhos que parecem ter morrido na praia da sua realidade financeira, e você tem permitido que o visível dite as regras do seu coração, quando deveria ser a sua fé a ditar as regras da sua realidade. O Espírito de Deus me revela, com uma clareza que arrepia a minha alma, que você está cansado. Não é um cansaço físico apenas. É uma exaustão espiritual, uma fadiga de guerra. Você tem lutado, você tem orado, você tem clamado, e ainda assim a muralha de Jericó da sua vida financeira parece inabalável, zombando da sua fé. Você tem perguntado em sussurros na madrugada: Deus, onde estás? O Senhor não vê a minha angústia? O Senhor não se lembra das tuas promessas? E hoje, neste exato momento, o leão da tribo de Judá ruge em seu favor e te responde: eu vejo, eu ouço, e o tempo do teu cativeiro acabou. O tempo da tua libertação financeira não é amanhã, é hoje. O que você está sentindo no peito agora, essa aceleração no seu coração, essa sensação de que o ar ficou mais denso, essa urgência de não desviar o olhar, é o selo do Espírito Santo confirmando que esta palavra não é para a multidão, esta palavra é para você. Não a ignore, não a trate como entretenimento gospel. Esta mensagem vem direto da sala do trono, carregada de poder, unção e autoridade, e ela tem o poder de reescrever a sua história financeira e espiritual para todo o sempre. O que vou revelar agora vai chocar você, porque o inimigo da sua alma tem trabalhado incansavelmente nas sombras para manter isso escondido. A sua pobreza, a sua dívida crônica, a sua incapacidade de reter a bênção, meu irmão, não é primariamente um problema econômico ou de falta de planejamento. É um problema espiritual, é uma fortaleza, uma prisão mental e espiritual que o inimigo ergueu tijolo por tijolo com base em mentiras, acusações e muitas vezes em maldições geracionais que você nem tem consciência que carrega. E quando falamos de fortalezas espirituais, não estamos falando de um jogo de crianças, estamos falando de guerra.
uma guerra invisível, mas com consequências terrivelmente visíveis na sua conta bancária e na sua paz de espírito. E nesta guerra, Deus designou generais, exércitos celestiais. O que você precisa entender, e precisa entender hoje, é que São Miguel Arcanjo não é uma lenda medieval, não é uma figura folclórica. Ele é uma realidade espiritual assustadoramente poderosa. O seu próprio nome, Micael, é um grito de guerra que faz o inferno tremer. Quem é como Deus? Esse é o brado que ele usa para defender o povo de Deus. Ele é o príncipe guerreiro, o general dos exércitos do Senhor, o defensor daqueles que carregam a aliança. A Bíblia nos dá um vislumbre dessa batalha em Daniel, capítulo 10. Daniel, um homem de oração, jejuou e buscou a Deus por 21 dias. A resposta foi enviada no primeiro dia, mas ela ficou retida. Um principado demoníaco, o príncipe do reino da Pérsia, barrou o anjo. Foi preciso que Miguel, um dos primeiros príncipes, se levantasse e viesse para a batalha para que a resposta fosse liberada. Você está entendendo a profundidade disso? Talvez você esteja orando há 21 dias, 21 meses ou 21 anos por um destravamento financeiro e a sua bênção, a sua porta aberta, o seu contrato, a sua cura financeira está retida nos ares por potestades que se alimentam da sua miséria, que lucram com a sua escassez. Mas hoje, o que está acontecendo aqui é um clamor de guerra. No momento em que a sua fé se une a esta palavra, o Senhor dos Exércitos dá uma ordem e Miguel Arcanjo se levanta com a espada desembainhada para guerrear em seu favor e destravar o que é seu por direito. Pare, respire fundo, sinta a autoridade que está sendo liberada. O que você está sentindo é a sua fé sendo ativada como um reator nuclear espiritual. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim como Daniel, exausto da longa espera, com os joelhos doendo de tanto orar, mas com uma teimosia santa que se recusa a desistir. Deus me mostra que o acusador, Satanás, tem te bombardeado dia e noite. Ele sussurra mentiras venenosas no seu ouvido enquanto você tenta dormir. Você não merece prosperar. Deus não se importa com dinheiro. Por que ele te daria? Você é um fracassado. Olhe o seu passado. Você acha mesmo que Deus vai te usar? Sua família sempre foi endividada. Você vai morrer endividado. Essas são as correntes. As correntes, meu amado, não são apenas a falta de dinheiro no banco. As correntes são as mentiras que você, consciente ou inconscientemente, começou a acreditar. São as fortalezas de argumentos que se levantaram na sua mente contra o conhecimento de Deus, como Paulo descreve em 2 Coríntios 10, 4, 5. Mas hoje, a espada de Miguel, que é a espada do Espírito, a palavra viva e eficaz de Deus, está sendo brandida para demolir essas fortalezas. A Bíblia declara em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade? A verdade de que o seu Deus não é um Deus de miséria, ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. A verdade de que ele não é um Deus limitado, ele é El Shaddai, o Deus todo-poderoso, mais do que suficiente. A verdade de que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. A pobreza não é o seu destino. A escassez não é a sua identidade. A miséria não é a sua herança. A abundância que Deus planejou para você, como está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é apenas para você ter uma vida confortável. É para que você seja um agente de transformação, um canal de bênçãos, um financiador do reino, uma resposta de oração para os famintos, uma prova viva de que o nosso Deus reina e supre.
O que vou revelar agora vai mudar sua perspectiva sobre o porquê a sua luta financeira tem sido tão acirrada. O inimigo não está lutando contra você por causa do seu passado, embora ele ame usar o seu passado para te acusar. Ele está lutando ferozmente contra você por causa do seu futuro. Ele tem acesso à sua certidão de nascimento espiritual. Ele sabe o que Deus escreveu a seu respeito. Ele vê o potencial profético que está selado dentro do seu DNA espiritual. Ele sabe que no dia em que você for liberto financeiramente, você não vai gastar tudo em vaidade. Ele sabe que a sua casa se tornará um celeiro de provisão, que o seu dízimo e a sua oferta destravarão ministérios, que a sua generosidade financiará a pregação do Evangelho, que a sua vida será um testemunho tão estrondoso do poder de Deus que arrastará multidões para o reino. A sua prosperidade, meu irmão, minha irmã, não é sobre você, é sobre o propósito de Deus através de você. É por isso que o principado que rege a sua cidade, que domina a sua área financeira, está tão enfurecido. Você não está lutando por dinheiro para pagar contas, você está lutando por um destino profético. E São Miguel Arcanjo é o especialista em batalhas de destino. Ele é o protetor da igreja, o guardião daqueles que carregam as promessas do Bezitá Altíssimo. Se você chegou até aqui, se você não pulou este vídeo, se o seu coração está queimando, não foi acaso. Foi Deus quem te pinçou, quem te separou, quem te trouxe para este momento, porque Ele está prestes a mudar o seu cativeiro, como mudou o de Jó, e te dar o dobro de tudo o que o gafanhoto roubou. O Senhor me diz para te lembrar de Isaías 41:10, mas quero que você leia de uma forma nova. Por isso não tema a conta que venceu, pois estou com você. Não tenha medo da carta do banco, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei na sua fraqueza e o ajudarei com estratégias divinas. Eu o segurarei com a minha destra vitoriosa, e essa destra inclui os exércitos celestiais. Você crê nisso? Você realmente crê que a sua situação pode mudar radicalmente, não em um ano, mas a partir de hoje? Se a sua resposta for sim, então você precisa entender algo vital. O que vou revelar agora é a chave que vira a ignição do milagre. O inimigo tem usado uma arma sutil, mas devastadora, para manter as correntes no lugar: o espírito de conformismo. É a aceitação passiva da derrota. É aquela religiosidade falsa que diz: talvez seja a minha cruz ser pobre. É assim mesmo. Cada um nasce com seu destino. Dinheiro é a raiz de todo o mal. Esta última é uma das maiores mentiras do inferno. A Bíblia não diz isso. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Mas o dinheiro em si é uma ferramenta neutra, que nas mãos de um filho de Deus se torna semente para uma colheita gloriosa. Se torna pão na mesa do faminto, se torna remédio para o doente, se torna Bíblia na mão do perdido. Aceitar a miséria como vontade de Deus é uma afronta ao sacrifício de Cristo. Ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos, 2 Coríntios 8:9. Isso fala de redenção completa. Você precisa se levantar em uma santa indignação, uma raiva espiritual contra o espírito de miséria que tem zombado do seu Deus na sua vida. Você precisa declarar guerra contra a mentalidade de escassez que te fez enterrar seus talentos. E é exatamente aqui que a sua oração muda de tom. Ela deixa de ser uma oração de mendicância, de "ó Deus, por favor, me ajude", e se torna uma oração de declaração de direitos, uma oração de autoridade. Você é filho, você é filha, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8:17. E um herdeiro não mendiga as migalhas que caem da mesa. Ele se assenta à mesa do Pai por direito de filiação. O que você está sentindo no peito agora é o espírito de adoção, testificando com o seu espírito que você é filho.
Receba essa identidade, tome posse dessa autoridade. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Uma notificação de corte, a geladeira ficando vazia, a humilhação de ter que pedir emprestado, sabendo que não terá como pagar de volta. A dor no coração de ver seu filho pedir algo simples e você ter que dizer não. Deus vê cada lágrima. Ele vê o seu coração apertado no peito. Ele vê a sua tentativa de ser forte na frente dos outros, enquanto chora sozinho no banheiro. E o Senhor, o seu Redentor, aquele que te comprou por alto preço, se levanta do seu trono hoje e diz: basta. O tempo da humilhação acabou, o tempo do opróbrio terminou. O Senhor está te chamando para um novo nível de fé, o nível que a Bíblia descreve em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que se não veem. Você não vê o dinheiro na conta, mas pela fé. Você já o agarra. Você não vê a carta de quitação da dívida, mas pela fé você já agradece por ela. Você não vê o contrato assinado, mas pela fé você já começa a se mover como alguém que sabe que o milagre não está a caminho. O milagre já é. E São Miguel Arcanjo, neste contexto, meu irmão, é o anjo que materializa a ordem de Deus. Ele é o anjo que vem limpar o caminho, que vem remover os entulhos demoníacos, que vem desobstruir os canais da provisão que o inimigo bloqueou. Ele vem para remover o príncipe da Pérsia, que está retendo a sua bênção financeira. Você está pronto para dar a ordem? Você está pronto para que o seu sim e amém às promessas de Deus se torne a ordem de batalha que ativa o céu em seu favor? Se a sua resposta é um sim que queima na sua garganta, então este é o seu momento Kairos. O tempo cronológico, Cronos, te diz que você está no vermelho, que vai demorar anos para sair do buraco. Mas o tempo de Deus, Kairos, o tempo oportuno, o tempo do favor, está se abrindo sobre você agora. E ele diz que um dia, na presença do Senhor, pode reverter uma década de perdas. O que vou revelar agora é a chave para você entrar nesse Kairos e destravar o poder de Deus de forma imediata. Você precisa, urgentemente, parar de concordar com o inimigo e romper todo o pacto, consciente ou inconsciente, que você ou seus antepassados fizeram com o espírito de pobreza, também conhecido como Mamon. Quantas vezes você mesmo disse: eu nunca vou ser rico, dinheiro não traz felicidade, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Cada uma dessas frases foi uma profecia autorrealizável. Cada uma delas foi um tijolo que você mesmo colocou na muralha da sua prisão. O inimigo não precisou te prender, ele apenas te deu as palavras e você se acorrentou. É hora de arrependimento. Arrependimento não é sentir pena de si mesmo, é metanoia, é mudança radical de mente. É hora de se arrepender da incredulidade. É hora de se arrepender das palavras de morte que saíram da sua boca e amaldiçoaram a sua própria terra. O Espírito Santo está te convencendo do pecado da incredulidade agora mesmo. E a promessa de 2 Crônicas 7:14 é para você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecendo a incredulidade, e orar com autoridade de filho, e buscar a minha face, não apenas as minhas mãos bênçãos, e se converter dos seus maus caminhos, da mentalidade de escassez, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados de dúvida e sararei a sua terra. A sua terra financeira, meu irmão, precisa ser sarada. E o primeiro passo é essa humilhação, essa mudança de mentalidade. Você está pronto para mudar sua mente? Você está pronto para renunciar às mentiras de Mamon e abraçar a verdade de Jeová Jiré? Você está pronto para alinhar a sua boca, não com o seu extrato bancário, mas com a palavra infalível de Deus? Então prepare o seu coração, pois o que vamos fazer agora não é um jogo, não é uma simpatia, é um ato de guerra espiritual, de
proporções nucleares. Vamos entrar em concordância, e Mateus 18:19 diz que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Eu e você agora somos esses 2, e o céu vai se mover de forma violenta. O Salmo 91:11, uma promessa que muitas vezes lemos de forma passiva, diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Hoje, vamos dar a ordem de Deus em oração. A nossa boca, cheia da palavra, se torna a voz de comando que os anjos obedecem. Os anjos, comandados por Miguel, o arcanjo, estão de prontidão, aguardando a voz da palavra de Deus que sairá da sua boca. Você não está sozinho nesta batalha. Eu estou com você em espírito. O céu está com você em poder. Acalme seu coração, respire devagar e ouça a voz do Espírito Santo. Ele está sussurrando: é agora. Este é o ponto de virada. Você não será mais o mesmo depois desta revelação, o que vou revelar. Agora é profundo, então incline o seu coração. A batalha de Miguel não é apenas contra algo. Os demônios da pobreza é a favor de algo, o seu propósito. O inimigo sabe que a sua prosperidade está ligada à salvação de alguém, ao sustento de um missionário, à construção de uma igreja. Por isso, a sua libertação financeira é uma questão de urgência para o reino de Deus. O Salmo 23:1 declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós repetimos isso, mas não vivemos isso. Nada é uma palavra absoluta. Significa que a suficiência de Deus cobre a falta de dinheiro, a falta de paz, a falta de saúde, a falta de direção. O seu pastor é o dono do ouro e da prata. Ageu 2:8. Como pode ovelha do dono de tudo viver em perpétua necessidade? Apenas se ela não conhecer o seu pastor ou não confiar nele. A sua mentalidade, a partir deste exato segundo, deve mudar de "eu não tenho" para "o meu pastor tem e ele é o meu provedor". A sua identidade não é endividado. Sua identidade é ovelha do pastor soberano. Viver abaixo disso é viver uma mentira, e o que estamos fazendo aqui é expor essa mentira à luz da verdade. O que você está sentindo agora é a verdade te libertando. Nunca contei isso antes, mas houve um tempo em minha própria vida em que eu estava afundado em dívidas, olhando para o teto às 3 da manhã, perguntando a Deus onde eu tinha errado. A pressão era tão grande que eu mal conseguia respirar. E naquela noite de desespero, o Espírito Santo me falou algo que mudou tudo. Ele não me deu dinheiro. Ele me deu uma instrução baseada em 2 Reis 4, na história da viúva e o azeite. O profeta perguntou: "O que tens em casa?" Ela só tinha uma botija de azeite. O milagre da provisão estava escondido no pouco que ela já tinha. O Espírito me perguntou: "O que você tem na sua casa?" Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma voz. Eu tinha um conhecimento da palavra. Eu tinha um computador velho. O Senhor me disse: "Use o que você tem. Honre-me com o seu pouco e eu o multiplicarei." Deus está te perguntando agora, meu irmão, minha irmã, o que você tem na sua casa? Você tem um talento? Você tem uma hora livre? Você tem uma habilidade que negligenciou? A abundância que Deus está liberando e que Miguel Arcanjo está protegendo, muitas vezes não vem como um cheque que cai do céu. Ela vem como uma ideia divina, uma conexão estratégica, uma porta de oportunidade que se abre, uma sabedoria para usar o azeite que você já possui. A sua bênção não está longe, ela está na sua casa, disfarçada de pouco. Você está pronto para apresentar o seu pouco a Deus e vê-lo se multiplicar? O que acontece a seguir vai surpreender você. O que acontece a seguir, meu amado, minha amada, é que você vai se surpreender ao descobrir que Deus não está esperando você ter para Ele te usar. Ele está esperando você usar o que você tem para Ele te dar.
A multiplicação divina não começa do nada. Ela começa do algo que você entrega. O milagre dos pães e peixes não começou com uma padaria celestial. Começou com o lanche de um menino. O milagre do azeite da viúva não começou com um poço de petróleo. Começou com a pequena botija que ela já tinha em casa. O inimigo da sua alma passou anos te dizendo que o seu pouco é insignificante. Ele te fez desprezar o seu talento, zombar da sua ideia, menosprezar a sua pequena oferta. Por quê? Porque ele sabe que o seu pouco, quando tocado pela unção da multiplicação de Deus, tem o poder de alimentar multidões e pagar todas as suas dívidas. A sua obediência em usar o que você tem é a chave que destrava o celeiro dos céus. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito Santo iluminando talentos e habilidades que você enterrou por medo, vergonha ou procrastinação. Ele está dizendo: desenterre, é hora de usar. E o que vou revelar agora é a conexão entre o seu pouco e a sua fé. A viúva de Dundio Reis 4 não apenas tinha o azeite, ela teve que obedecer a uma instrução que parecia loucura. O profeta disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Você consegue imaginar a cena? A mulher já endividada, humilhada, prestes a perder os filhos para os credores, tendo que bater na porta dos vizinhos não para pedir comida, mas para pedir potes vazios. Isso é fé. A fé não é um sentimento. É uma ação baseada numa promessa que seus olhos ainda não veem. Talvez Deus esteja te dando uma instrução louca hoje. Talvez seja: abra aquele negócio que não tem garantia de dar certo, ou envie aquele currículo para a vaga que parece impossível, ou plante aquela semente de oferta mesmo tendo tão pouco. A sua fé, meu irmão, tem que ter pernas. Ela tem que sair do campo da emoção e entrar no campo da obediência. A abundância que Deus está liberando sob a guarda de Miguel Arcanjo é para aqueles que ousam obedecer, mesmo quando a instrução não faz sentido para a lógica humana. Você está disposto a parecer um tolo para o mundo a fim de experimentar o poder de Deus? Você está disposto a buscar as vasilhas vazias, na certeza de que Deus as encherá? Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, com medo do que os vizinhos vão pensar, com vergonha da sua situação. O orgulho tem sido uma das correntes mais grossas que a pobreza tem usado para te prender. O medo de admitir que precisa de ajuda, o medo de se expor, o medo de falhar de novo. O inimigo adora o orgulho, porque o orgulho impede a obediência e bloqueia a graça, pois a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Tiago 4:6. A viúva teve que engolir o orgulho para bater na porta dos vizinhos. Ela teve que se humilhar perante o profeta. A sua bênção financeira, meu irmão, está do outro lado da sua humildade. E o que vou revelar agora é profundo. O ato de orar e pedir a intervenção de São Miguel Arcanjo é, em si, um ato de profunda humildade. É você reconhecendo: eu não posso mais fazer isso sozinho. Minha força falhou. Minha inteligência não foi suficiente. Eu preciso de uma intervenção celestial. Você está entendendo? O seu clamor por ajuda não é um sinal de fraqueza. É a sua maior demonstração de força espiritual, pois você está acionando o exército mais poderoso do universo. Você não será mais o mesmo depois desta revelação. O que vou falar agora vai chocar você. No momento em que você tomar a decisão de se humilhar, orar e obedecer, o inferno saberá. E o contra-ataque virá. O inimigo não vai te entregar a sua prosperidade numa bandeja de prata. Ele vai intensificar as vozes da dúvida. Ele vai brincar à tona todas as suas falhas passadas. Ele vai fazer com que uma conta inesperada apareça justamente para te fazer duvidar da palavra que você está recebendo. É por isso que você não pode entrar nesta batalha de peito aberto. Você precisa se vestir de toda a armadura de Deus, como descrito em Efésios capítulo 6. Mas hoje,
Eu quero que você veja essa armadura sob a ótica da sua guerra financeira. O cinto da verdade é você parar de acreditar nas mentiras de Mamon e se apegar à verdade de Jeová Jiré. A couraça da justiça é saber que a sua justiça não vem das suas obras, mas do sangue de Cristo, que te faz digno de receber as promessas. Os calçados do Evangelho da Paz são a sua firmeza em saber que a sua provisão já foi garantida na cruz e você anda em paz, mesmo no meio da tempestade. O escudo da fé é a sua arma para apagar todos os dardos inflamados da dúvida, do medo da fatura, do medo do futuro. O capacete da salvação é a proteção da sua mente, que é onde a batalha da pobreza é ganha ou perdida. E, finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não pode lutar contra o espírito de pobreza com argumentos econômicos. Você o derrota com a palavra. Quando o diabo disser, você está quebrado, você responde, o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Você está pronto para vestir a armadura? Se você chegou até aqui, não foi acaso. Você sobreviveu à primeira onda da mensagem e seu espírito está sendo preparado. O que vou revelar agora é a preparação final antes de entrarmos em um território de poder profundo. Antes de clamar pela guerra angelical, precisamos garantir que o nosso território esteja limpo. Em Josué 5, antes de tomar Jericó, os israelitas tiveram que ser circuncidados. Foi um ato de purificação, de remover o opróbrio do Egito. O Egito, meu irmão, é o seu passado de escravidão. A escravidão da mentalidade de escassez. Você não pode tomar a terra prometida, sua abundância, carregando a mentalidade do Egito, pobreza. Você precisa ser circuncidado no coração. Isso significa cortar todo apego a velhos hábitos de incredulidade, de murmuração, de medo. Você precisa perdoar aqueles que te devem, para que o seu Pai Celestial te perdoe e libere o seu fluxo financeiro. Mateus 6, 14, 15. Você precisa perdoar a si mesmo por erros financeiros do passado. O acusador usa a sua falta de perdão como uma legalidade para te manter preso. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito confirmando as áreas que precisam de arrependimento e perdão. Não resista. Este é o momento da sua purificação. Acalme seu coração, respire e ouça a voz do Espírito Santo. Ele está te chamando para a pureza, pois a bênção não pode residir em um vaso sujo. Chegou o momento. O céu está em expectativa. O inferno está nervoso. Esta não é uma oração comum. É um decreto de libertação. É um ato de purificação e um chamado de guerra. Eu quero que você se junte a mim nesta oração poderosa. Se puder, pare o que está fazendo, feche os olhos, ou até mesmo se coloque de joelhos como um ato de humildade e entrega. Não apenas leia as palavras, libere-as do fundo da sua alma. Diga comigo em voz alta e com fé, pois há poder quando a sua voz física concorda com o mundo espiritual. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado, Jesus, Cristo, eu entro humildemente na Tua presença. Eu reconheço que tentei lutar esta batalha com minhas próprias forças e falhei. Eu me arrependo agora de toda incredulidade, de toda murmuração, de toda palavra de dúvida e medo que saiu da minha boca. Eu me arrependo por ter acreditado mais nas mentiras do inimigo do que nas Tuas promessas. Perdoa-me, Pai, por carregar o opróbrio do Egito. Eu libero perdão agora a todos que me prejudicaram financeiramente e eu me perdoo pelos meus erros. Lava-me com o sangue de Jesus. Purifica o meu coração e a minha mente. Eu renuncio agora a todo espírito de miséria, a todo espírito de dívida e a todo pacto com Mamon, seja ele consciente ou inconsciente, seja ele meu ou geracional.
Eu declaro que a minha aliança é contigo, Jeová Jiré. Restaura a minha alma, Senhor. Revela-me as áreas escondidas que bloqueiam a tua bênção. Eu estou pronto. Limpa-me, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pare, respire, sinta o que acabou de acontecer. O que você está sentindo, essa leveza, essa paz que talvez você não sentisse há anos, é o perdão de Deus. É o Espírito Santo confirmando que o opróbrio do Egito foi removido. Você está limpo, o terreno está preparado. As legalidades que o inimigo usava contra você foram anuladas no tribunal celestial pelo sangue do Cordeiro. Agora, e somente agora, estamos prontos para avançar para o próximo nível da batalha. O que vou revelar agora vai mudar sua perspectiva sobre a guerra espiritual. Agora que você está limpo e perdoado, o próximo passo não é pedir, é agradecer. A gratidão é a arma de guerra que confunde o inimigo. Antes mesmo de ver o dinheiro na sua conta, antes mesmo de ver a dívida paga, você começa a celebrar a vitória. Lembra-se de Josafá em 2 Crônicas 20? Ele estava cercado por um exército inimigo impossível de vencer. E qual foi a estratégia de Deus? Colocar os cantores e os que louvavam na frente do exército, enquanto eles começavam a cantar e a dizer: rendei graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus preparou emboscadas contra os inimigos, e eles se autodestruíram. A sua gratidão hoje é o seu batalhão de louvor. Comece a agradecer a Deus pela provisão que você ainda não vê. Comece a louvá-lo pelo milagre que já está decretado no céu. O seu louvor é a assinatura de fé no cheque da sua promessa. Há algo que Deus quer que você saiba sobre a gratidão. Ela é a linguagem da abundância. A murmuração é a linguagem da escassez. Você não pode viver nos dois reinos. Você tem que escolher hoje qual língua você vai falar. Se você continuar falando a língua do Egito, murmuração, queixa, não tenho, você voltará para o deserto. Mas se você começar a falar a língua de Canaã, gratidão, louvor, Deus proverá. Você avançará para a sua terra prometida, e o que acontece a seguir vai surpreender você. À medida que você cultiva um coração grato, seus olhos espirituais se abrem. Você começa a ver as pequenas botijas de azeite que Deus já colocou na sua vida. Você começa a ver as oportunidades que antes estavam escondidas pela névoa da sua negatividade. A gratidão, meu irmão, não apenas muda sua perspectiva, ela muda sua realidade, pois ela atrai o favor de Deus de uma forma sobrenatural. Você sente Deus falando com você agora. Ele está te convidando a trocar suas cinzas de queixa por vestes de louvor. Aceite o convite. E isso nos leva de volta ao Salmo 23, mas de uma forma que você talvez nunca tenha visto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já estabelecemos que isso é uma declaração de fato, mas o versículo 5 diz algo explosivo. Davi diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Preste atenção, a mesa da abundância não é preparada em um lugar secreto, seguro, longe dos problemas. Deus prepara o banquete da sua provisão bem na cara dos seus inimigos, na frente do espírito de dívida, na frente do credor, na frente da estatística negativa, na frente do medo. Deus vai te honrar publicamente. Ele vai te abençoar de uma forma tão extravagante que aqueles que zombaram de você terão que testemunhar a sua vitória. Mas note, a mesa é preparada na presença deles. Isso significa que os inimigos ainda estarão lá te observando. O diabo não vai desaparecer. Os problemas não vão cessar magicamente. A diferença é que você não estará mais focado neles. Você estará focado no banquete que o seu pastor preparou para você. A sua vitória não é a ausência de inimigos. É a presença de Deus sendo maior do que todos eles. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito confirmando que a sua humilhação será transformada em dupla honra.
Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, sitiado pelos inimigos, com as contas batendo na porta, e a ideia de um banquete parece uma piada cruel. Mas é exatamente para você que Davi escreveu isso. Ele não escreveu o Salmo 23 quando estava relaxando no palácio. Ele o escreveu como um homem de guerra, perseguido por Saul, vivendo em cavernas, cercado de inimigos. Ele aprendeu a festejar na presença do perigo. E o que vou revelar agora é o segredo para se sentar a essa mesa. Você precisa parar de dar atenção aos inimigos e focar no anfitrião. Você precisa parar de conversar com seus problemas e começar a conversar com seu provedor. A sua mente é o campo de batalha. Onde você coloca o seu foco é para onde a sua energia e a sua fé fluem. O inimigo quer o seu foco. Ele grita, ele faz barulho, ele manda notificações de cobrança, tudo para que você olhe para ele. Mas Deus está sussurrando: "Ei filho, olhe para cá, a mesa está pronta, eu já preparei tudo, venha e coma." A sua decisão de desviar o foco da crise e focar em Cristo é o que ativa o Salmo 23:5 na sua vida. E São Miguel Arcanjo, nesse cenário, ele é o garçom celestial, o guerreiro que mantém os inimigos à distância, garantindo que eles possam olhar, mas não possam tocar no banquete que Deus preparou para você. O que vou revelar agora é a chave para permanecer nesse banquete. Muitos de nós recebemos o milagre, mas o perdemos. Recebemos a bênção financeira e ela escorre por entre os dedos. Por quê? Porque saímos da mesa da presença de Deus e voltamos a dar atenção aos inimigos. A verdadeira abundância, meu irmão, minha irmã, não é um evento, é uma atmosfera. É viver continuamente na presença do pastor. O Salmo 23 termina dizendo: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." A sua segurança financeira não está no seu saldo bancário, está em habitar na casa do Senhor. É a sua intimidade com Ele que sustenta a sua prosperidade. O inimigo não teme o seu dinheiro. Ele teme a sua intimidade com Deus, porque ele sabe que é dessa intimidade que flui toda a provisão. Há algo que Deus quer que você saiba. Ele está mais interessado no seu coração do toque no seu bolso. Ele quer te prosperar, sim, mas Ele quer te prosperar sem te perder. Ele quer que o seu coração esteja nele e não na bênção. Você está pronto para buscar o abençoador mais do que a bênção? Você está pronto para fazer da sua presença a sua morada? Porque o que acontece a seguir vai surpreender você. É nessa morada que a segunda chave da batalha é ativada, a chave da consagração total. O que acontece a seguir, meu irmão, minha irmã, quando você entende que a sua morada é a presença de Deus, é que a consagração total deixa de ser um fardo religioso e se torna a sua maior estratégia de proteção. O inimigo não pode tocar naquilo que está totalmente consagrado a Deus. O que vou revelar agora é o porquê de muitas bênçãos financeiras se tornarem maldições. É porque as pessoas buscam a prosperidade sem a consagração. Elas querem o ouro do templo, mas não querem se submeter ao Deus do templo. E o que o inimigo não consegue impedir, a sua bênção, ele tentará contaminar. Ele tentará fazer com que a sua bênção te afaste de Deus, te encha de orgulho, te faça confiar no seu saldo bancário mais do que no seu Salvador. É por isso que a sua batalha não termina quando o dinheiro cai na conta. Pelo contrário, ela entra em uma nova fase. E é aqui que a proteção de São Miguel Arcanjo se torna ainda mais crucial. Ele não é apenas o anjo que quebra as correntes da pobreza. Ele é o anjo que é comissionado por Deus para proteger o propósito da sua prosperidade. Ele é o guerreiro que se coloca entre você e o espírito de Mamon, que tentará reivindicar o seu coração depois que você for abençoado. Você está entendendo a profundidade? A sua consagração é o que dá a Miguel a legalidade para te defender na terra da abundância.
O que vou revelar agora vai chocar você. A sua pobreza tem sido uma zona de conforto espiritual para você. Sim, você ouviu direito. Foi terrível, foi doloroso, mas era familiar. Você sabia como ser pobre e espiritual. O inimigo te manteve lá porque, embora você estivesse desconfortável, você era controlável. O verdadeiro teste, o verdadeiro nível de guerra espiritual que o inimigo teme é o que acontece quando você for próspero e santo. É o teste de ser rico e humilde. É o desafio de administrar milhões e ainda acordar de madrugada para orar com a mesma intensidade de quando você não tinha nada. O que Deus está fazendo com você hoje não é apenas uma transferência de riqueza, é uma promoção para um novo nível de responsabilidade e de guerra. E o Espírito Santo me mostra que a sua maior provação não foi na escassez, será na abundância. Você será testado em quem você se torna quando tiver o poder de escolha, quando não precisar mais depender de Deus para o pão de cada dia. E é por isso que esta mensagem de hoje não é um check-in de bênção, é um alistamento para o exército. Deus não está procurando recipientes, Ele está recrutando administradores. Ele não quer apenas te dar peixe, Ele quer te fazer dono da frota pesqueira para que você possa alimentar nações. Você sente o peso da glória e da responsabilidade que Deus está colocando sobre você agora. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, um misto de alegria pela promessa e medo da responsabilidade. Isso é bom, isso se chama temor do Senhor. O que vou revelar agora é o antídoto para esse medo, o Espírito Santo. A Bíblia diz em Joel 2, 28, 29, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e nossos filhos e filhas profetizariam, teríamos sonhos e visões. Essa promessa não é apenas para o ministério da igreja, é para o ministério da sua vida, incluindo suas finanças. O Espírito Santo é o seu conselheiro celestial, ele é o seu consultor financeiro divino. Quando você está consagrado, Ele te dá a sabedoria de Provérbios. Ele te dá as estratégias de José no Egito, que não apenas prosperou, mas salvou o mundo da fome. Deus quer te dar estratégias de negócios, ideias de milhões, sabedoria para investir, discernimento para saber de quem se aproximar e de quem se afastar. A abundância que Deus está liberando não é dinheiro de loteria por você gasta de qualquer jeito, é semente que precisa ser plantada com sabedoria. E o Espírito Santo é aquele que te dirá onde, quando e como plantar. Você está disposto a submeter sua carteira à direção do Espírito Santo? Você está disposto a perguntar a Ele antes de cada compra, de cada investimento, de cada doação? Porque o que acontece a seguir vai surpreender você. A obediência a esses sussurros do Espírito é o que sustentará a sua prosperidade a longo prazo. Se você chegou até aqui, não foi acaso. Você está sendo forjado no fogo do Espírito para ser um portador de uma riqueza que o inferno não pode tocar e que a traça não pode corroer. O que vou revelar agora é a diferença entre a bênção de Deus e as riquezas de Mamom. Mamom te dá dinheiro em troca da sua alma, do seu tempo, da sua família, da sua paz. A bênção do Senhor, como diz em Provérbios 10, 22, enriquece e não acrescenta dores. A abundância de Deus virá com mais paz, não menos. Virá com mais tempo para a sua família, não menos. Virá com mais alegria no Senhor, não menos. Se o sucesso que você está buscando está te custando a sua saúde, seu casamento ou sua comunhão, essa não é a bênção de Deus, é a armadilha de Mamom. E hoje, em nome de Jesus, pela autoridade que nos foi dada, estamos decretando o divórcio entre você e o espírito de Mamom e estamos ativando a bênção de Jeová Jiré, uma bênção completa que abençoa o seu espírito, a sua alma e o seu corpo.
O que você está sentindo no peito agora é o Espírito confirmando a diferença. Você não quer apenas ficar rico, você quer ser rico em Deus, rico para com Deus. Lucas 12, 21. Há algo que Deus quer que você saiba. Existe uma última fortaleza que precisa cair para que essa abundância plena se manifeste. É a fortaleza da falsa humildade ou do espírito religioso. É aquela voz que diz que querer prosperar é carnalidade. É aquela interpretação errônea que diz que para ser santo é preciso ser pobre. Meu irmão, Abraão foi rico, Isaque foi rico, Jacó foi rico. Jó foi o homem mais rico do Oriente. Davi ajuntou uma fortuna para o templo. Salomão teve uma riqueza inimaginável. O problema nunca foi o dinheiro, foi o coração. A Bíblia adverte sobre o amor ao dinheiro e a confiança nas riquezas, não a posse delas. Deus quer que você seja um canal, não um reservatório. Ele quer que a riqueza flua através de você, não que ela pare em você. E o que vou revelar agora é a prova final da sua consagração, a sua generosidade, a sua vontade de ser um dizimista fiel e um ofertante alegre, não por obrigação ou medo, mas por amor e gratidão, sabendo que você não pode dar mais do que Deus. A sua generosidade é a válvula que mantém o fluxo da abundância aberto. O inimigo quer que você seja mesquinho, que você retenha, porque ele sabe que quando você retém a semente, você para a colheita. Você está pronto para ser o maior doador, o maior financiador do reino que a sua família já viu? Você está pronto para quebrar a maldição da mesquinhez e ativar o poder da generosidade extravagante? Este é seu momento Kairos. O céu está aberto. A unção da libertação foi derramada. A unção da purificação te lavou. A unção da gratidão te posicionou. E agora é o momento da unção da consagração e da ativação. Este é o ponto de não retorno. O que você vai fazer agora selará o seu destino financeiro e espiritual. O inimigo está assistindo, os anjos estão observando e o Pai está esperando pela sua resposta. Esta segunda oração é a mais importante. Não é um pedido, é uma entrega. É a sua assinatura no contrato da aliança de abundância com propósito. Eu quero te convidar a fazer algo profético. Coloque a mão no seu coração. Se você estiver dirigindo ou não puder, apenas se concentre. Mas se puder, toque seu coração agora. Sinta a batida. Isso é vida. É o que Deus te deu. E agora, vamos consagrar tudo isso e tudo o que essa vida representa de volta para Ele. Fale com Deus agora, com toda a fé que você tem, com toda a sinceridade da sua alma. Diga a Ele com fé, repita comigo em voz alta. Pai amado, Deus da aliança, Jeová Jiré, em nome de Jesus Cristo, eu volto à tua presença, não mais como um escravo da pobreza, mas como teu filho amado, um herdeiro da tua glória. Eu coloco minha mão sobre o meu coração como um sinal de consagração total e irrevogável. Senhor, eu te dou minha vida, eu te dou minha mente, para que ela seja a mente de Cristo, cheia de sabedoria e estratégias divinas. Eu te dou meus olhos, para que eu veja as oportunidades que o Senhor prepara. Eu te dou minha boca, para que eu nunca mais profira palavras de derrota, mas apenas de fé, gratidão e bênção. E, Senhor, eu te dou minhas finanças. Eu consagro a ti minha carteira, minha conta bancária, meus bens, meus futuros rendimentos. Eles não são meus, eles são teus. Eu sou apenas o administrador. Espírito Santo, encha-me agora. Dá-me a unção de José para administrar. Dá-me a generosidade de Davi para financiar o teu reino. Eu me
Comprometo a ser um dizimista fiel e um ofertante alegre. Eu quebro agora todo espírito de mesquinhez e medo, e eu peço, Pai, ativa-me, ativa os teus anjos, ativa São Miguel Arcanjo, não apenas para quebrar as correntes da pobreza, mas para proteger a minha vida, a minha família e o meu propósito na abundância. Eu recebo a tua prosperidade com propósito. Eu sou um canal da tua bênção. A partir de hoje, eu caminho em abundância, eu vivo em abundância, e eu transbordo a tua abundância para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu declaro, está feito. Amém e amém. Você não será mais o mesmo depois desta oração. Algo foi selado. O céu registrou o seu voto. A sua vida financeira foi colocada sob uma nova administração. A administração do Espírito Santo, protegida pelo exército de Deus. Caminhe agora, não como quem espera a bênção, mas como quem administra a bênção que já está a caminho. Viva diferente, fale diferente, planeje diferente. A sua história mudou hoje. Se o Espírito falou com você, se esta palavra foi um divisor de águas na sua vida, não guarde só para você. Compartilhe com quem você ama. Talvez essa seja a resposta que o coração de alguém que você conhece desesperadamente espera. Seja luz na vida de alguém hoje. Meu amado, minha amada, pare por um momento e apenas respire. Sinta a presença do Espírito Santo que encheu este ambiente enquanto caminhávamos juntos. O que aconteceu aqui hoje não foi trivial. Não foi apenas um vídeo que você assistiu. Foi um encontro divino, uma cirurgia espiritual profunda. Recapitule comigo a jornada que sua alma acabou de fazer. Você chegou aqui, talvez, carregando o peso esmagador da escassez, sentindo-se cansado da batalha, como Daniel em seus 21 dias de jejum. Você chegou com o coração apertado pela realidade visível das suas dívidas, das suas contas, da sua falta. E o Espírito de Deus, no primeiro momento, te confrontou com a verdade. A sua batalha não é carnal, mas espiritual. A sua pobreza não é um problema econômico. É uma fortaleza de mentiras que o inimigo construiu na sua mente. E juntos, nós declaramos guerra. Nós trouxemos à luz as mentiras que você acreditou. Eu não mereço. Deus não se importa. Nasci pobre, vou morrer pobre. E com a espada do Espírito, que é a palavra, essas correntes começaram a se despedaçar. Você se lembra da sensação? Daquela primeira faísca de fé que acendeu em você? Então, o Espírito Santo nos levou mais fundo. Ele nos mostrou que a fé não é passiva, não é apenas um sentimento. Ela é uma ação. Ela é a viúva buscando as vasilhas vazias. Ela é você olhando para o pouco azeite que tem na sua casa, seu talento, sua ideia, seu tempo, e decidindo honrar a Deus com ele, em vez de desprezá-lo. Quantos de vocês sentiram Deus ressuscitar sonhos e habilidades que o espírito de pobreza havia feito você enterrar? Isso foi o mover de Deus quebrando o conformismo. Mas para tomar a terra prometida, precisávamos tirar o opróbrio do Egito. E foi por isso que fizemos aquela primeira oração. Você se humilhou. Você se arrependeu da incredulidade, da murmuração. Você liberou perdão, talvez por coisas que estavam presas há décadas, e você foi lavado. Você sentiu o peso saindo dos seus ombros. Aquilo foi Deus te purificando, te tornando um vaso limpo, pronto para receber a bênção. O inimigo perdeu a legalidade de te acusar naquele momento. E então, limpos e perdoados, aprendemos a arma mais poderosa do reino, a gratidão. Aprendemos que Deus prepara um banquete não depois da guerra, mas durante ela, na presença dos seus inimigos. O seu louvor, a sua gratidão antecipada, tornou-se o seu batalhão de frente, como o de Josafá, confundindo o inimigo e ativando o favor divino. Você aprendeu a focar no anfitrião e não na tempestade. Finalmente, chegamos ao ponto mais crucial, a consagração.
Porque Deus não está apenas te tirando da pobreza, Ele está te chamando para administrar a riqueza do reino. E o maior teste não é na falta, é na abundância. O que você fará com o que Deus vai te entregar? E ali, com a mão no coração, você fez o voto. Você entregou suas finanças, sua mente, seu futuro. Você se tornou um administrador consagrado. Você não é mais um escravo, você é um filho. Você não é mais um mendigo, você é um herdeiro. E você selou sua aliança com Jeová Jiré, sob a proteção do arcanjo Miguel. O que aconteceu aqui hoje foi uma mudança de identidade. Você não está mais lutando pela vitória. Você está vivendo da vitória que Cristo já conquistou e que os anjos estão executando. Não saia daqui da mesma forma que entrou. A sua história mudou. As correntes estão quebradas. A abundância está liberada. Agora, cabe a você caminhar nesta nova realidade. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas e, ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.